Boa noite, bem-vindos a mais uma live da No Alvo. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, a No Alvo é uma startup de tecnologia especializada em mídia out of home. Então, para a gente começar, primeira coisa, no nosso chat a gente deixou o link do nosso e-book Guia Definitivo do Out of Home. Então, se você tem dúvida de como planejar sua campanha, de quais são os formatos mais básicos, entra lá e faz o seu cadastro e baixa o nosso e-book. Outra dica que eu vou deixar aqui é, no nosso blog tem bastante conteúdo legal. Se você também quer se aprofundar em mídia out of home, OH, entra no nosso blog, é blog.medianoalvo.com.br. Bom, o que a gente vai falar hoje aqui? Eu vou dar um pequeno overview enquanto a gente não começa a nossa live. Vamos falar sobre o market share do out of home brasileiro. A gente vai falar sobre a mídia out of home durante a pandemia, o que rolou, quais as marcas aí que se destacaram. Também vamos falar de publicidade versus a recessão, né, que a gente sofreu aí, o que aconteceu, quais são os novos formatos, também quais formatos você pode usar para retomada, isso é bem legal para quem quer anunciar agora. Vamos falar de estudo de caso, dados de movimentação. Para fechar, a gente tem um case espetacular, que vocês vão gostar de ver, a gente trouxe bastante dados. Tem uma surpresa no final, né? Para quem ficar com a gente aí até o final, vai ver várias novidades que a gente está trazendo no mercado. E vamos ficar essa live toda abertos para perguntas. Então, você que está online no YouTube, você que está online no Instagram, vai poder mandar sua pergunta que a gente vai responder aqui ao vivo. Então, fica ligado que eu vou te mostrar, então, uma prévia de uma novidade. Boa noite, meu nome é Heitor e eu sou diretor e um dos fundadores aqui da No Alvo. Primeiro vamos começar testando aí o som, tá todo mundo aí, pode confirmar no chat pra gente, tá todo mundo conseguindo ouvir bem, tá visualizando bem, confirma aí pra nossa equipe ter um feedback. Para quem não conhece a No Alvo, nós somos uma startup de tecnologia que ajuda os anunciantes e as agências de publicidade a extraírem melhores resultados através da mídia out of home, ou como alguns chamam, a mídia OH, a mídia exterior, tanto faz. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui nessa live, se interessando por esse assunto que eu gosto bastante de falar, os nossos clientes, os anunciantes, agências de publicidade e também os veículos. Eu espero de coração trazer algum insight, também vou trazer algumas provocações para falar um pouco sobre o ambiente de OH, principalmente nesse momento atual que é tão delicado. Bom, vamos começar falando sobre o market share do OH. Basicamente, quando a gente começou a No Alvo lá em 2016, o market share da mídia out of home ainda era muito tímido comparado a países mais desenvolvidos, como por exemplo o Japão, onde já chegava nos 2 dígitos. Porém, aí a profissionalização do setor, também nessa posterioridade da Lei Cidade Limpa, que acabou mudando as regras em São Paulo, mas a gente sabe que São Paulo é uma das principais regiões do país. E também, fazendo um parênteses sobre a Cidade Limpa, muita gente já deve estar acompanhando que a lei foi um sucesso, os mobiliários urbanos foram tragos para São Paulo, mas também estão estudando agora flexibilizar mais alguns formatos, inicialmente aí os topos de prédio, basicamente, trazendo publicidade. E também muitas organizações se formaram em torno do assunto para trazer essa profissionalização para a mesa. Por exemplo, a ABOH, que é a Associação Brasileira de Out of Home, também a Central do Outdoor, que nós somos associados,
O OH entrou nos holofotes também nos principais veículos do mercado de publicidade, como por exemplo a Meio Mensagem, a PropMark, e basicamente dentro dos meios ali, dentro do offline, é o que conseguiu crescer constantemente mesmo perante esses anos. Então a gente olhando para o market share no Brasil evoluiu muito rápido. E para esse ano era esperado até um crescimento para o mercado, mas aí veio a crise que ninguém esperava, né? Basicamente o Covid acabou mudando um pouco os planos, não só da mídia out of home, mas também de outros setores que também sofreram. Mas eu acho assim, a principal diferença dessa pandemia, dessa crise para as outras, é que o out of home, para quem já conhece, acaba captando toda aquela audiência que está fora de casa. Então a gente vende a audiência das pessoas estando fora de casa. E num momento como esse, as pessoas tinham que ficar em casa e não tinha jeito. Então foi uma crise completamente diferente de todas as outras que a gente já tinha sofrido, basicamente. Então, logo naquele começo da pandemia, a gente teve ali cancelamento, ali mais ou menos na metade de março, cancelamento de campanhas, anunciantes pisando no freio com tudo, adiamentos, as agências e os anunciantes também sofrendo bastante, sem entender qual seria o contexto. Ninguém, apesar que a mesma atualmente, a gente sabe que a gente tem algumas informações, mas nem tudo está completado nesse quebra-cabeça de como vai ser essa retomada. Mas começaram algumas discussões, os veículos, as agências, os anunciantes, para entender, será que o OH pode ajudar de alguma forma nisso? Será que o OH morreu? Eu acho que a grande resposta é não. O OH não morreu e os veículos, principalmente, conseguiram se reinventar muito bem durante esse período de pandemia, com campanhas de conscientização, passando informações. Então, o Out of Home foi realmente um veículo de comunicação, passando informações importantes para a população, como o índice de isolamento de certas regiões, ensinando algumas dicas de higiene, como usar máscara, etc. Outras marcas também aproveitaram o momento e também conscientizaram, pararam as suas campanhas basicamente de marketing e começaram a passar mensagens agradecendo as pessoas da linha de frente que trabalhavam nos serviços essenciais da população. Então foi um momento de muita mudança para o OH e eu queria realmente aqui também não deixar de destacar um agradecimento a todos os profissionais do nosso mercado, do mercado de OH, dos veículos. Eu sei que para todo mundo foi e também está sendo um momento difícil, mas o mercado se mostrou forte como sempre foi e continua sendo. E um agradecimento, eu acho que especial para as equipes operacionais que tiveram na linha de frente, fazendo a manutenção desses, às vezes, abrigos de ônibus, que são um serviço essencial para a população, para o metrô, trocando essas campanhas informativas e se arriscando para passar uma comunicação de qualidade para o nosso público. E eu fico muito honrado de fazer parte desse mercado e um momento como esse se provou que realmente o mercado out of home é muito unido. Agora já no momento de setembro, mais ou menos, depois de julho, já começaram a ter alguns movimentos, os anunciantes já voltando com mensagens não só mais focadas em conscientização, mas já para publicidade, mas ainda em muitas conversas que a gente tem aqui na No Alvo, com agências, com anunciantes, muita gente nos pergunta, será que o OH ele está valendo a pena? E o que eu respondo sempre a resposta ela está nos dados. Então, você precisa das fontes confiáveis e também sempre atualizadas que consigam acompanhar essas mudanças que estão acontecendo. Logo no começo da pandemia, a gente na No Alvo começou a entender um pouco melhor que o fluxo de deslocamento dentro da cidade mudou bastante. Então, antes, os anunciantes gostariam de anunciar em Avenida Paulista, Berrini. Eu estou falando especificamente do mercado de São Paulo, que é o que a gente acabou colocando aqui nos exemplos dos slides, mas muitas cidades as pessoas têm algum tipo de entendimento ali empírico do que seriam as melhores regiões para se anunciar. Algumas ferramentas de geomarketing também têm dados ainda
focados em pesquisa, e as pesquisas a gente sabe que ficam desatualizadas num momento como esse que a gente está vivendo, que é único. Então você precisa de uma fonte de dados que consiga acompanhar a velocidade dessas mudanças para você pensar em fazer a mídia out of home. Então esse primeiro movimento foi das pessoas saindo desses centros comerciais, indo para as regiões mais residenciais, que antes não eram tão valorizadas, se a gente falar de mídia out of home especificamente, principalmente porque no começo da pandemia a gente estava muito focado no quê? Serviços essenciais. Eu vou abastecer o meu carro, eu vou no supermercado fazer compras, eu vou dar uma volta no quarteirão com o meu cachorro, né? Que ele fica ali dentro de casa, a gente sabe muito bem disso, ou gente que tenha mais esportista foi dar uma corrida. Então, isso foi mudando agora, claro, que a gente está notando. Algumas cidades também estão passando por mudanças assim drásticas. Então, por exemplo, em uma semana, exemplo Campinas, que a gente passou recentemente, estava tudo aberto, de repente não estava mais, depois voltou. Então, aqui em São Paulo a gente já está num caminho de maior flexibilização, mas a gente sabe que nem sempre para o Brasil a mesma regra se aplica e nem sempre o anunciante consegue cobrir as notícias de todas as cidades, basicamente. E o seu plano ele precisa refletir essas mudanças e você precisa de dados, e dados nunca foram tão importantes como eles são nesse momento. Aqui na No Alvo, até explicando um pouco mais, que muitas pessoas têm dúvida quanto como funcionam os nossos dados, a gente trabalha com vários fornecedores de dados, mas um dos principais é o Facebook. Nós somos marketing partner dentro do Facebook e a gente consegue ter acesso a APIs de marketing, onde a gente consegue extrair dados geolocalizados e também agregados sobre usuários com certo comportamento dentro de um período de tempo. Assim a gente consegue chegar em métricas que os anunciantes antes, por exemplo, só tinham em estratégias de digital ou televisão, como por exemplo, cobertura de pessoas únicas, alcance e penetração dentro de um universo, frequência, impactos, e aí a gente consegue ver CPM, GRP, TRP, todas as métricas que você precisa para fazer uma boa dosagem no seu plano de mídia. E também a gente se conecta com Google, IBGE e qualquer outra fonte de dados que seja geolocalizada como first party data de vários clientes a gente costuma trabalhar. Os dados de Facebook e Google a gente acaba utilizando muito porque é a maior rede de dados do mundo, os dados são sempre atualizados, você consegue trabalhar com diversos tipos de segmentação como GeoBehaviors, os dados demográficos, que é o mais básico que outras ferramentas também costumam disponibilizar, mas também interesses do engajamento que esse usuário tem no digital, utilizando inteligências artificiais, comportamentos de compra, de consumo. Então são várias informações que são possíveis para a gente começar a segmentar nesse plano de mídia out of home. Quem quiser mais detalhes, a gente pode conversar sobre isso, é um assunto que eu me interesso bastante. E o que é a aplicação desses dados ali para o momento atual, né? A gente mapeou aqui, a gente fez um estudo de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente pretende expandir esse estudo também para outras cidades, mas a gente comparou uma campanha, que a gente vamos focar ali primeiro na cidade de São Paulo, uma campanha pré toda a pandemia, que é ali em fevereiro, mais ou menos um momento de normalidade, e agosto, que foi basicamente o mês passado. Então, vamos observar alguns números e tirar alguns insights aqui juntos. Começando ali pela cobertura. O que é a cobertura mensal? É o total de pessoas únicas da nossa fonte de dados que foram impactadas. Voltando na metodologia, me desculpa, eu esqueci de citar uma informação, a gente manteve na campanha A e na campanha B, tanto de São Paulo e de Rio de Janeiro, os mesmos pontos, os mesmos fornecedores. A única coisa que basicamente mudou entre um e o outro foi o valor de investimento, porque está num momento muito bom para se anunciar em OH, várias bonificações e descontos especiais que os veículos estão fornecendo nesse momento. Então, se você estava pensando e custo era uma barreira para você, não é mais. E outra coisa importante também que a gente notou aqui, olhando a campanha A e a campanha B de São Paulo, a cobertura caiu apenas 100 mil pessoas, mas a maior queda que a gente vai visualizar, então a queda de cobertura foi de mais ou menos 7,69%, enquanto a queda de impactos foi de 38,13%. Por quê? Por causa de frequência. Então a frequência média que as pessoas passaram nesses pontos diminuiu mais durante a quarentena, basicamente, ainda nesse retorno. As pessoas ainda estão timidamente voltando, agora abriram-se parques, academias, serviços não essenciais estão começando a retornar, mas é claro que o consumo fora de casa ainda não voltou ao que era o patamar
pré-pandemia. E a gente consegue notar isso olhando para os dados. Porém, o investimento que a gente precisou para fazer essa campanha em São Paulo caiu 44%. Então veja só, a cobertura de pessoas que eu estou impactando caiu 7,69%, o investimento caiu 44%, e a métrica de CPR, que é o Cost Per Reach, que é o número de o valor de 1.000 pessoas únicas no plano, caiu 39,51%. O que isso quer dizer? O investimento caiu muito mais do que as pessoas na rua. Então está compensando, era uma mídia que já compensava e agora está compensando muito mais de se fazer. Se a gente olhar um pouco para Rio de Janeiro, voltando na parte de métricas, a partir da semana que vem, no nosso LinkedIn e no Instagram, YouTube, todas as nossas redes, a gente vai começar a disponibilizar uma série de vídeos explicando as principais métricas e também métricas específicas da mídia out of home. Então, se você tem interesse pelo assunto, você vai descobrir muita coisa se você começar a seguir a gente aí nas redes sociais. Se a gente olhar para Rio de Janeiro, a gente tem uma pequena mudança que a cobertura, ela, na verdade, foi incrementada, 100 mil pessoas a mais, foi um incremento de 9,09%. O investimento também caiu, um pouco menos do que São Paulo, mas também teve uma queda, e a gente chega na mesma resposta basicamente. Compensa muito se fazer mídia, tanto São Paulo, tanto no Rio de Janeiro. Se você quer um estudo para o seu mercado, o mercado do seu interesse, pode conversar com a gente monta algo ali para você entender basicamente qual que seria os impactos, cobertura que você conseguiria se você fizesse uma campanha agora, e assim você vai entender um pouco melhor. Outra coisa super importante, muitos anunciantes perguntam, se caiu a frequência e eu tenho um produto, uma campanha que ela depende de frequência, então deixo o H de lado, eu não preciso dele? A resposta é não. A gente sabe que a gente precisa do quê? De um mix de meios, outros formatos. Você nunca faz só H e a gente não recomenda, a nossa filosofia não é recomendar uma estratégia somente baseada no H. O casamento de out of home com digital, numa pesquisa recente do Omnicom, aumenta em 40% os resultados, seja de engajamento, seja de conversão. Então, imagina aí você agora ter 40% a mais de conversões na sua estratégia digital. Como você chega nisso? Trabalhando bem o incremento dos dois. E aqui na Anualvo a gente consegue te ajudar com isso. E outra coisa, uma pesquisa recente do Facebook junto com a Accenture para o anunciante Danone, eles começaram a medir, qual que é a incrementalidade quando a gente utiliza o Facebook junto com o Out of Home. Lá nos Estados Unidos, o consumo ali de 4 entre 10 adultos que foram pesquisados foi para a rede social do Facebook, postaram alguma coisa depois de ver o H. Então o H ele tem essa questão de ser um call to action forte para levar para o digital. A gente também tem aí as pessoas ali, as gerações mais jovens, também 70% lá no Reino Unido comentou que foi impactado por uma campanha. Aqui no Brasil não é diferente, tem uma pesquisa recente do Nielsen que fala um pouco sobre credibilidade dos meios, mas o principal insight dessa pesquisa de Facebook, Accenture e Danone é que o H combinado com a plataforma de anúncios do Facebook, como a gente pode ver aí no desenho da vaquinha, que é o produto deles, basicamente, então, você vai ver ali a empena, o adesivo do ônibus e vai continuar vendo aquela campanha ali dentro do seu smartphone. Então, uma incrementalidade de 13% do que eles esperavam anteriormente, que seria o impacto em conjunto dessas mídias. Então, funciona muito bem, a gente indica para muitos dos nossos clientes fazer essa estratégia e a integração, o Facebook e Instagram, com o nosso sistema é muito fácil e a gente entrega isso para todos os anunciantes que tiverem interesse em trabalhar com essa extensão de anúncio, basicamente. Vou tomar uma água aqui, né? Como disse a Tamires, não esqueça de deixar a sua pergunta, que a gente vai responder no final. E eu vou trazer agora um case super interessante agora para esse momento foi rodado em julho, que foi para uma das nossas parceiras aí, Accenture Interactive, junto com a XP Investimentos. Para quem não conhece, a XP é uma hold de investimentos que tem diversas corretoras embaixo, que basicamente aí cresceu bastante nos últimos tempos, abriu capital recentemente na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, a Nasdaq, e eles têm um evento que se chama Expert. Esse evento, ele sempre foi realizado de maneira presencial, porém, com essa realidade que nós estamos vivendo agora, foi necessário se mudar para o formato digital.
O grande objetivo inicial da campanha era atingir a mesma audiência potencial que essas lives musicais estavam atingindo durante ali o começo da pandemia. Então era um objetivo bem ousado para o mercado brasileiro de consumo. E diferente do que todo mundo pensa quando está falando de mídia out of home, todo mundo quando eu converso fala, é uma mídia de awareness, de brand awareness. Não, a gente tinha que trabalhar literalmente focando em leads, em conversão, ou seja, cadastros para o evento. E isso foi executado no mês de julho. E era um conteúdo de ótima qualidade também. O target da campanha era ambos os sexos, maiores de 18 anos, né, que tem ali a capacidade de virar um cliente da XP Investimentos, e interessados em investimento. Isso, a inteligência artificial do Facebook e das plataformas de dados que a gente utilizou para cruzar com os formatos de mídia, conseguiu entender quais eram as pessoas que tinham maior propensão a se interessar sobre esse assunto. E vamos entrar num tópico que começou a surgir ali durante a pandemia, novos formatos, como a gente comentou. Um deles, que nem é tão novo assim, se a gente parar para pensar, são os Smart Lockers, mas cresceram bastante, dá para se anunciar neles. Também máscaras, dá para a sua marca patrocinar máscaras, distribuição de máscara em vários ambientes, dispensers de álcool gel. E mesmo com todos esses novos formatos, os antigos continuam tão bons quanto. Então o que a gente mais indica para essa retomada de trabalhar em formatos é mídia dentro do supermercado. Um formato que cresceu bastante foi o elevador residencial, bus door, as mídias mais de rua, como os mobiliários urbanos e também outdoors, painéis front light, em penas. São formatos super interessantes que tem que estar no seu mix de campanha de OH. Claro que, como a gente sempre fala, essa varia um pouco de cidade para cidade, essa questão da legislação, do que você pode utilizar em cada uma delas. Para a XP, a gente focou em 2 formatos, então lembra que a gente está falando basicamente do mês de julho, né? A gente ainda estava meio que num ápice da pandemia e a gente decidiu por elevadores residenciais e os supermercados para se trabalhar, e junto com a tecnologia da NoAlvo, a gente conseguiu mapear quais eram os melhores locais que tinham maior afinidade com esse público-alvo do cliente, basicamente, tanto para São Paulo, tanto para Rio de Janeiro, e a campanha também teve em outras cidades, mas mais importante para a gente foi um cliente que rodou essa campanha aí no momento onde muita gente achava que o OH não estava funcionando tão bem, mas foi um investimento considerável dentro do meio, e ele conseguiu chegar no principal objetivo e até estourou as expectativas deles, que eram 3 milhões basicamente de espectadores, foram para 5 milhões de espectadores, e tudo isso, gente, mantendo um custo de aquisição de lead muito barato, mesmo utilizando, e o OH foi um dos formatos que eles mais utilizaram dentro dessa campanha. Eu acho que isso demonstra que o OH ele é muito mais que brand awareness. Claro, depende muito da maneira que você vai utilizar isso dentro da sua estratégia. Você vai precisar de alguma plataforma de tecnologia por trás para te ajudar a tomar essas decisões assertivas, pensando no target. E por isso que a gente está mudando um pouco a maneira de como o mercado vai trabalhar. Então a gente tem aí uma surpresa, como a gente comentou aí nos vídeos. Você quer trazer esses dados para a tua marca, você quer levar essa inteligência que a gente possui aqui dentro, na NoAlvo, para os seus próximos planejamentos. Agora isso tudo vai ser possível. Por muito tempo, para quem já conhece, acompanha a gente há um tempo, sabe que a nossa plataforma ela era fechada, então a gente operava, já mostrava o plano final para os clientes, para as agências, e muita gente aí do mercado, talvez muita gente que está assistindo agora, me cobrava sobre: será que não tem uma maneira da gente operar, da gente tocar dentro do próprio sistema? E essa espera acabou. Agora a NoAlvo vai lançar uma plataforma por assinatura, onde você vai conseguir planejar suas campanhas, não mais no modelo transacional, mas no modelo de assinatura. E assim a gente vai conseguir impactar o mercado, entregando a ferramenta na mão de quem precisa, de fato. E eu acho que isso o mercado vai ganhar como um todo. Seja as agências, seja os anunciantes e também os veículos. A gente queria uma forma de impactar de uma maneira ainda maior. E vamos dar uma espiadinha no que eles estão fazendo. A gente está ainda
no começo aqui dessa migração para esse novo sistema self-service, mas a gente já tem muita coisa para mostrar. Vou pedir aqui para o meu time técnico já colocar na tela para vocês terem uma noção. Eu estou muito feliz com essa mudança. Para mim não está aparecendo ainda. Bom, tá aí, gente. Esse é a interface inicial do nosso sistema. Basicamente ali você vai ter milhares de veículos já cadastrados dentro aqui do Brasil. A gente está fazendo uma migração da nossa base do sistema atual para esse novo sistema self-service. Então, se você é um veículo e já quer sair na frente e cadastrar o seu inventário, fala com a gente. A gente está super à disposição para cadastrar todo mundo. Isso aqui é uma ideia, realmente é ser uma vitrine para todas as agências que às vezes a gente sabe não tem ali como conhecer todos os veículos, conversar com todos eles. E essa ferramenta é realmente para aproximar essas duas pontas, mas sem essa maneira de intermediação transacional que tanto o mercado estava tentando tirar. E com isso a gente veio com essa ferramenta. Então, inicialmente, para vocês entenderem, você consegue ver todo o inventário já de uma só vez. A gente tem aí já 47 cidades basicamente cadastradas no sistema. Você vai conseguir ver uma aqui diretamente já cadastrada. Então, você tem aqui a visão do trânsito que você pode ativar e desativar na hora que você quiser. Quando você aproxima, você consegue ter uma visão mais clara ali de como que funciona a região em questão de visibilidade da paisagem urbana, os prédios. Clicando em cima de cada formato, você vai ter mais informações sobre aquele formato, você consegue visualizar o Street View daquele ponto, quem é o veículo, consegue selecionar. Você também consegue fazer filtros por formatos, basicamente dentro da cidade ou não. Consegue fazer filtros de quais são os veículos que você gostaria de trabalhar. Então isso vai facilitar muito a vida do mídia, do anunciante que está pensando em trabalhar e às vezes não conhece todas as praças. E a gente vai trazer também as mesmas camadas de dados que o sistema atual já entrega, então e outras novidades também. Então, fora aquilo que a gente comentou, que é trabalhar com os clusters que existem ali dentro da plataforma do Facebook Ads, a gente vai trazer fornecedores que trabalham com clusters personalizados para cada cliente. E você vai conseguir visualizar isso no sistema. Então, a ideia é realmente essa: campanhas mais ágeis, mais assertivas. Eu acho que o OH está começando a se tornar online, tanto a parte estática e também tanto a parte também digital. A gente consegue abranger as duas dentro da ferramenta e vai ser uma nova experiência que a gente quer trazer na hora de planejar o OH. E eu queria fazer um convite para todo mundo que está aqui assistindo a gente agora nesse momento. A gente está querendo marcar muitos papos com os mídias e realmente quem vai utilizar essa ferramenta para fazer a demonstração. E a gente está com um programa de Early Adopters com algumas vantagens para quem está começando, tanto de visão ali e ajudar a gente no roadmap, mas também ter alguns benefícios para a sua agência na hora de estar operando a ferramenta. Esse produto, como eu falei, é para o mercado. Então a gente espera muitos feedbacks para a gente continuar incrementando isso e tornar a experiência de se comprar a mídia out of home ainda mais fácil. É esse o nosso grande objetivo. E é o que eu falo, a sua próxima campanha ela vai precisar de dados, você vai precisar dessa inteligência, então vou marcar um papo. Agora, vamos aí para as principais perguntas. Antes da gente fechar, eu gostaria muito de ouvir algumas perguntas aí. Vamos lá. Bom, enquanto o pessoal está selecionando as perguntas, basicamente, vou reiterar o que a Tamires falou. Se você acabou conhecendo a gente por um convite aí que a gente enviou no LinkedIn para ver esse evento, a gente trabalha muito conteúdo dentro das nossas redes sociais, nosso blog, e também a gente tem conteúdos ricos, principalmente esse daqui, que a Tamires comentou no começo, que é o Guia Definitivo da Mídia Out of Home. Ele vai de assuntos desde para quem é iniciante, que quais são os formatos, como funciona essa legislação. Também fala de assuntos mais avançados, como métricas, modelos de mensuração,
até falando sobre criativos e ideias. Então vale muito a pena, tanto para quem está começando, tanto para quem já é do mercado, dá uma lida, vai ali onde é o principal tópico, é realmente um guia ali para você fazer um referenciamento na hora que você está precisando entender um pouco mais. Bom, então sem mais delongas, vamos lá, vamos para as perguntas. Pode falar. A Ellen, ela perguntou como que a gente obtém os dados de OH. Ela falou muito legal e de onde a gente obtém esses dados. Legal. Alguém consegue voltar para mim, por favor, nos slides? Lá para aquele slide de dados. Eu acho que pode ser interessante na hora que eu estiver aqui explicando. Então, primeiramente, vamos entender. Existem várias maneiras de se mensurar, de se coletar dados. Isso o guia definitivo do Altiform vai comentar. O que a gente optou aqui na Anualvo inicialmente por utilizar são os dados de mobile. Então, a gente sabe que o celular virou o novo RG, é o novo documento de todas as pessoas. Eu saio de casa, esqueço de calçar o tênis, mas eu não me esqueço o meu celular. E esse celular está ali coletando a todo momento a sua localização. Seja por aplicativos e até às vezes a própria operadora de telefonia também está coletando a sua geolocalização. E muitos desses fornecedores de dados, eles acabam abrindo suas APIs, né, para alguns parceiros, através de um programa de parceria. Então, no Facebook, no caso, é o marketing, nós somos marketing partners lá dentro do Facebook, e assim a gente consegue coletar dessa fonte. Outra forma, os dados de IBGE são abertos, então todo mundo que entrar no site do IBGE consegue importar. A gente também tem APIs de Google, a gente também consegue hoje com outros parceiros se conectar. Basta você ter algum tipo de dado geolocalizado, né, com latitude e longitude, que a gente consegue utilizar isso dentro do nosso sistema. É muito simples. Então cada empresa coleta de uma forma. E a gente faz isso através de parcerias. Nós não somos quem coleta ali o dado. Não é a Anualvo diretamente que vai lá e coleta. A gente não tem um aplicativo. A gente trabalha com outras empresas que os têm, porque a gente tem um conceito de plataforma. A gente quer ser o cruzamento de várias coisas que vão ajudar os anunciantes, as agências e também veículos a poderem entregar métricas. Nós não somos o gerador da métrica. E outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, pela ótima pergunta, foi a questão de estatística. A gente não aplica nenhum tipo de extrapolação estatística dos nossos números para apresentar para os clientes. A gente acha importante mostrar do jeito que vem da origem de dados, e é isso que a gente vai manter também nesse novo produto. A gente quer trabalhar com os universos, até para se calcular a penetração, a gente tem que estar trabalhando com um universo ali estatístico que a gente possa confiar. Eu espero ter respondido a pergunta. Vamos lá. O Guto perguntou se a compra vai ser direto pela ferramenta. Boa pergunta. Aliás, um abraço para o Guto. Na verdade, como eu comentei, nós estamos com o roadmap. Nessa primeira versão da plataforma, você consegue exportar para dentro de uma Excel todos os pontos dos veículos, os códigos externos deles para conseguir conversar, e a compra inicialmente não será diretamente pela plataforma, apenas planejamento e mensuração. O próximo passo para a gente é casar a compra nesse fluxo, mas a gente já facilita bastante, já entregando para você o nome do veículo, algum contato no veículo, caso você já não tenha. Então isso já torna mais fácil. Outra coisa que eu acabei não comentando você também consegue importar para dentro do sistema inventário de veículos que você já possui. Então vai que você já tem alguma familiaridade com H, um banco de dados, você quer trabalhar com ele dentro do sistema, com alguns veículos específicos, você vai conseguir. Então um dos passos vai ser sim, você conseguir negociar e centralizar dentro da plataforma. Então seria uma forma de documentar, trocar hoje o que acaba sendo muito WhatsApp, telefone, e-mail por uma informação padronizada, mas isso não vai substituir o e-mail, as visitas. A gente pensou no modelo onde a gente mantém essa conexão humana, que a gente sabe que é tão importante, principalmente quando a gente está falando de projetos especiais. Então os veículos vão poder propor dentro do sistema propostas específicas para certos anunciantes. Então a gente vai permitir esse tipo de coisa e não vai aparecer para todo mundo. Então a ideia sim, Guto, é que a gente consiga fazer todo o fluxo por dentro da plataforma, mas como eu comentei, existe um roadmap e é onde a gente elegeu inicialmente que
planejamento e mensuração são as coisas mais importantes para a gente entregar inicialmente e as principais dores também que a gente vem escutado dos anunciantes e das agências do mercado. Obrigado pela pergunta. Complementando a pergunta do Guto, ele está perguntando se o Facebook ele já está conectado com a plataforma, né? Se já entrando na plataforma já dá para usar os dados do Facebook. Sim, os dados do Facebook eles já estão dentro da plataforma, você já consegue importar ali dentro uma segmentação de público salvo para dentro do sistema e ele vai, através de mostrar dentro do mapa de calor quais são os pontos melhores para a sua campanha. Então sim, você vai conseguir utilizar os dados de Facebook, mas eu acho que além do Facebook, a gente também quer trazer outras fontes de dados que são tão importantes, porque o que a gente acredita muito aqui na Anualvo é realmente essa diversificação de quais são realmente os fornecedores de dados que a gente está utilizando dentro do plano. Então, se o Facebook, se o IBGE, se o Google, se outra fonte de dados estão apontando para aquele local, a tua chance de errar é muito menor. Então é isso que a gente acredita, a gente quer ser uma plataforma que não só conecta ali o ecossistema básico de agência anunciante junto com o veículo, mas também fornecedores de dados geolocalizados, para que tudo isso se encontre em um lugar só, tornando a vida de quem está planejando mais fácil. E aí você escolhe com qual fornecedor de dados você confia mais ou vai optar, porque a gente sabe que está surgindo muitas metodologias e seria legal ter um lugar para você visualizar tudo num lugar só. Espero ter respondido. Vamos lá. O Renan, ele está perguntando sobre a lei LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, como que vai ficar nesse contexto todo? Legal. O que a gente colocou aqui, prioritariamente como realmente aqui em primeiro lugar, para a gente começar a tocar, pensando já nisso, a Anualvo ela não tem acesso direto a quem são os usuários ou qualquer tipo de informação que identifique eles. Então, quando a gente está cruzando com essas fontes de dados, o que a gente recebe é um número agregado de pessoas que passaram e a frequência média. Então, assim, a gente já respeita. A gente só está se conectando com fontes de dados que a gente tem certeza que coletam usando o opt-in, a gente toma esses cuidados. Facebook e Google são umas que já estão adequadas ao formato da LGPD, então a gente não tem nenhum tipo de problema. Então, para a gente já está adaptado desde o começo e até antes, a gente não teve que fazer nenhum tipo de adaptação. O nosso modelo em si, que é receber um número agregado, a gente não tem esse tipo de problema. Mas uma ótima pergunta e sim, para quem está assistindo, tem que ter essa preocupação quando você está usando fontes de dados. E ainda mais daqui para frente, que as multinhas são um pouquinho altas. A Márcia está perguntando se a plataforma já entrega a métrica para ela. Entrega sim, exatamente. Você vai ter cobertura, frequência, impactos, GRP, TRP, ali a penetração, todas as métricas que você precisa de mídia. Então sim, você já vai ter todas essas informações nos seus planejamentos e orientar eles a isso. A gente sabe, como eu mostrei ali nos slides anteriores, que é primordial. Se você não planejar usando métricas hoje em dia, você vai estar para trás. Acho que acabou o tempo do conhecimento empírico, onde eu acho que vai ser tal lugar. Acho que agora chegou a era dos dados e a gente tem que deixar isso na mão dos anunciantes das agências. Então você vai ter esse poder sim, desde o começo, pré-plano, já ter uma visão de dados atualizados das pessoas que passaram nas regiões onde estão os pontos de mídia que o sistema está indicando ou que você selecionou basicamente. Tá, agora eu vou unir duas perguntas aqui similares. Tá bom. A Sandra perguntou qual é a diferença da Anualvo para outras plataformas de dados e a Maria perguntou se os nossos dados são tipo da Inloco, nossa plataforma é tipo da Inloco. Então, qual que seria a nossa diferença para Inloco e outras plataformas? Tá. Bom, vou responder a segunda pergunta, basicamente primeiro. A Inloco, ela tem dados também lá dentro da plataforma deles e a Anualvo está tentando realmente fazer uma parceria, como eu falei, com todo o mercado de mobile marketing, porque, como eu comentei, a gente não é a fonte de dados. Então, para mim, pode ser a Inloco, pode ser o IBGE, pode ser o Facebook, Instagram, pode ser, vamos lá, Logan, Hands, outras empresas que possuem esse tipo de oferta. Nós somos o marketplace ali, a plataforma que vai trazer todas elas para você. Então assim, você vai poder escolher, de acordo com a tua estratégia, o que for melhor. Então, por exemplo, eu quero planejar esse plano olhando para os dados de cobertura da Inloco, por exemplo, se ela se tornar uma parceira do IBGE,
do Facebook, isso você já consegue imediatamente. Então essa é a ideia, que a gente se conecte com o máximo possível, basicamente, de fonte de dados. Você consegue repetir a pergunta da Sandra, por favor? Se a No-Alvo, qual é a diferença, né, dessa plataforma que a gente está lançando para outras plataformas de mídia exterior? Tá. Outras plataformas de mídia exterior, vamos lá, falar mais diretamente. Se a gente comentar e falar especificamente, inicialmente, do Mapa-OH e do GeoFusion, que são soluções hoje que o mercado tem uma maior aceitação, que tem maior penetração, a diferença é por exemplo, vamos falar inicialmente de Mapa-OH. O Mapa-OH ele trabalha com alguns players. Como eu falei, essa nossa ferramenta ela tem a possibilidade de trabalhar com todos eles. Então, se algum deles já não está cadastrado, a agência, o anunciante, pode subir inventário, se tem um bom relacionamento com esse veículo e conseguir extrair métricas do inventário. Então, isso é uma das possibilidades, vai conseguir trabalhar com todos os veículos e a métrica é nacional. Então, essa é uma das principais vantagens. Você vai ter a mesma fonte de dados em São Paulo, em Recife, em Porto Alegre e a mesma base de comparação, basicamente. Isso é uma das coisas prioritárias quando a gente está falando de métricas. Eu vejo muitos anunciantes acabando, por exemplo, usando uma metodologia para mensurar uma parte e outra parte é outra, e aí os números não batem, um número está muito alto, o outro está muito baixo. Então, trabalhar com uma base comum é importante para o mercado. Padrão é importante. Então, eu falei um pouco do Mapa-OH. Basicamente, ele trabalha com alguns players e também ainda tem muitas as pesquisas de campo, principalmente para esse momento mesmo, atual, que a gente está vivendo, que a mudança de deslocamento está sendo gigantesca. Então, você precisa de um dado atualizado, mais do que nunca. A coisa está mudando muito rápido. Então, para agora, seria basicamente isso. O GeoFusion, ele tem várias fontes de dados também incrementais lá dentro, basicamente. Muito ainda é baseado em IBGE, mas como eu falei, a gente prefere aqui, inicialmente, tratar fornecedores de mobile, porque eles conseguem entregar métricas mais atualizadas para a gente. E também isso nos permite, no final, mensurar as campanhas também. Não só ter uma ideia de qual será a cobertura, como, por exemplo, o anunciante hoje tem no GeoFusion, mas também ter um relatório final. Tá, a gente planejou isso, qual foi o realizado de fato? É importante você ter essas duas diferenças na hora que você está planejando, né? Na hora que você está executando campanha no OH. Espero ter tirado respondido as perguntas. O Ademir perguntou: a necessidade do Bluetooth está acionado para entrar na métrica? Não. Mas vamos lá, é interessante essa pergunta dele. Como eu falei, existem diversas metodologias de coletar métricas. Então vamos lá, vale até dar uma retomada em algumas, por exemplo. A câmera. Então, existem vários fornecedores que utilizam uma câmera e conseguem, por exemplo, fazer reconhecimento facial, reconhecimento de veículo, até qual tipo do veículo. E isso também está em um pouco de discussão, se pode ou não pode, legislação. Eu não vou entrar muito nisso. Existem metodologias que captam o sinal do Wi-Fi dos nossos celulares, então estão passando. Está ficando um pouco mais difícil para esse tipo de tecnologia, principalmente porque a Apple começou a randomizar os MAC address dos celulares. Então, isso começou, a Apple e Google estão começando a apertar um pouco mais nessa vertical de privacidade, mas tem uma tecnologia chamada Beacons que utiliza Bluetooth, por exemplo, tá? Mas assim, ultimamente, pelo menos para o mercado nacional, não tenho visto muitas coletas de dados utilizando isso. O preferível, assim, o número 1 que eu vejo aqui sendo utilizado é realmente essa coleta do Wi-Fi, as pesquisas de campo cruzando com os dados de telefonia e esses dados geolocalizados, extraídos de aplicativos. São as principais fontes que eu vejo hoje no Brasil. Mas não necessariamente o Bluetooth precisa estar acionado, não. Mas existe, por exemplo, falando da Inloco, que eu conheço um pouco ali, a tecnologia, um dos pilares é Bluetooth. É um dos conceitos que eles utilizam para... Eles cruzam Wi-Fi, Bluetooth, rede sinal, um monte de fontes de acelerômetro do celular. Eles usam vários tipos de critérios e variáveis para montar a localização deles. Então, Bluetooth é uma das perninhas da mesa deles. Na tecnologia que a gente usa aqui na Novo, não. Basicamente, não. O Facebook não utiliza isso. O Leandro, ele está perguntando assim, como assim diversas metodologias? E eu escolho uma? Não deveria ter um padrão entre todos os players de OH? Sonho, só digo isso. Realmente, a gente deveria ter um padrão no mercado. O mercado tentou inicialmente trabalhar com o padrão Mapa-OH. Acaba tendo um custo mais alto, basicamente para alguns veículos menores. Então, eu vejo muito mais tendo uma penetração maior
nesses veículos grandes, basicamente. Então, não vai ser acessível, por exemplo, se você estiver planejando algumas cidades menores, você precisa de uma base para comparar. Mas eu acho muito difícil, sendo totalmente realista com você, que você vai ter uma metodologia única. Nos Estados Unidos, eles conseguiram chegar nisso com o GeoPath, mas é um mercado completamente distinto do mercado brasileiro. Talvez um dia a gente pode chegar lá? Sim, eu posso queimar minha língua. Mas hoje, sendo sincero, a minha opinião atual é que a gente não vai ter uma metodologia única, realmente vai ter uma mescla delas para ser inteligente. E trabalhar com a maioria delas em conjunto, que é isso que a gente está tentando fazer com o sistema dano alvo, é o que vai te diferenciar, não trabalhar com só uma delas. Vamos lá, por exemplo, uma coisa a gente está falando de captação de geolocalização de rua e outra coisa é indoor. Então, outras tecnologias já são mais adequadas para indoor. Então, já isso você vai quebrar um pouco, você vai ter que trabalhar com duas metodologias diferentes. Qual que é o corredor do aeroporto, do shopping, que o fluxo é maior? Você vai ter que trabalhar com tecnologia de câmera, de beacon, de captação, outros tipos de metodologia que aí tem seus prós e contras. Então, por exemplo, você não vai ter talvez um qualitativo, você vai ter um quantitativo. Numa outra você vai ter um extremo qualitativo, mas você vai ter um volume, uma amostra muito pequena. Então, basicamente, é bem complicado ter uma metodologia única, por mais que a gente queira, a gente torça. Eu acho que padronização no nosso mercado, que vai chegar primeiro realmente é de formatos, que já vem se formando, então mobiliário urbano, tendo as mesmas dimensões, digital out of home, que uma das coisas que muitos clientes reclamam com a gente é essa questão de despadronização de formatos, então tem que fazer 30 vinhetas diferentes, isso acaba desestimulando o mercado, mas a gente já tem visto, por exemplo, o outdoor tradicional, que padronizou muito esse mercado, realmente é excelente. Então, essa padronização eu acredito mais do que uma padronização de mensuração e de dados. Bom, o Mário, ele perguntou o seguinte: conseguimos mapear uma área, por exemplo, um bairro, e achar os pontos mais relevantes dentro desse bairro para possível instalação de pontos de outdoor, relógios, etc., ou é necessário dados de lat long para início do processo? Ótima pergunta. Sendo sincero, Mário, a gente não pensou na aplicação da nossa tecnologia focada nisso, mas sim, dá para ser feito. Dá para a gente mapear um bairro e entender também os polos de fluxo. Eu estou aqui lembrando, aqui enquanto a gente está conversando, que lá atrás a gente fez um projeto desse parecido. Então, sim, é possível a gente trabalhar dessa maneira. Não está como uma prioridade no nosso roadmap, mas vale um café para a gente falar sobre isso e ver a importância que ela tem para você. Mas sim, no futuro teremos, assim, já disponível a pronta entrega. A Royal Media e a Ellen estão perguntando: a partir de quando vai estar disponível aí no mercado a nossa ferramenta? Olha, essa pergunta me colocou uma corda no pescoço. O que a gente pretende agora, explicando um pouco para todo mundo que está assistindo a gente até agora, é que o nosso roadmap agora, basicamente, da ferramenta é, inicialmente, trabalhar com early adopters. Então, a gente está querendo trabalhar com algumas agências que já costumam fazer OH e trabalham muito bem o formato, anunciantes, até para conseguir levar essa ferramenta para um nível excelente. Mas o que a gente já consegue colocar hoje na mão de algumas agências, mas a gente não abriu para o mercado inteiro ainda usar. A gente está conversando, já fazendo demonstrações, mas a gente pretende inicialmente começar com um teste com amostra pequena de pessoas. Mas, já colocando aqui uma promessa, um compromisso público, a partir do mês que vem, pode me cobrar. Wilson está perguntando: qual é a diferença da no-alvo para Everywhere e InfoH? Legal. Bom, eu vou falar dentro do campo que eu conheço, basicamente. O Everywhere é que assim, a gente está comparando coisas diferentes, na minha percepção, tá? Por exemplo, a no-alvo é diferente da Everywhere. A no-alvo não é uma tecnologia de mensuração. O Everywhere é um dispositivo que capta seu MAC address, que faz mensuração. Ele poderia ser um fornecedor de dados dentro da no-alvo, e até é isso que a gente gostaria. Como eu falei, que se alguém da Everywhere está assistindo a gente, vamos bater um papo. Eu acho que tem que estar dentro, sim, dessas métricas. Então, a gente não compete com a metodologia, a gente quer trazer também. E o InfoH, vou falar dentro do meu campo de conhecimento, tá? Porque, mais uma vez, eu nunca tive tão profundamente conectado conversando com eles, mas também a parte deles é um pouco diferente, porque a gente já tem o inventário todo pré-mapeado. A ideia é que seja uma DSP de ponta a ponta para fazer a compra e planejamento e o workflow da campanha. Então, essa é, acho que, a principal diferença. Um
ali é uma metodologia de mensuração, o outro é uma ferramenta de planejamento e o que a gente é uma ferramenta de ponta a ponta do workflow que você precisa para planejar o H. Então eu vejo, na verdade, nesses dois outros são complementares a gente e acredito que no futuro a gente vai estar fazendo negócios juntos. Espero. Bom, a Márcia está aqui perguntando, né? Na verdade ela está contando aqui que até hoje o Mapa OH só funciona para São Paulo e Rio. A nossa ferramenta vai ser mais evoluída? Sim, a gente já começa, como eu comentei aqui, as fontes de dados que a gente está trabalhando inicialmente, como Facebook e Google, conseguem chegar numa granularidade Brasil, então é importante. Isso a gente levou desde o começo, porque a gente sabe, muitos clientes que trabalham com a gente acabam tendo que trabalhar esses dados. Vamos falar, por exemplo, um caso específico, a Procter & Gamble, todas as marcas trabalham hoje aqui com a gente. A gente tem que fazer campanha em Salvador, em outras regiões onde o Mapa OH ainda não cobre. Mas eu acho que o Mapa OH ele também é outra fonte de dados que pode servir também para se conectar dentro da nossa plataforma também. Infelizmente, ainda só ajudando nessa parte de São Paulo e Rio. Eu acho que está dentro do plano deles expandir a pesquisa. Eles estão pensando, acho que nisso. Eu, por exemplo, se estivesse no lado deles, estaria pensando. Mas sim, a Nualvo já de cara já vai entregar métricas, já entrega na verdade, né? Já no modelo atual a gente já entrega a nível Brasil. Todos os clientes já estão, tudo isso que eu mostrei para vocês, gente, a gente já entrega hoje. O que a gente está transformando isso num produto por assinatura para que vocês também consigam utilizar dentro da operação de vocês, sem ter que ficar falando diretamente com a gente o tempo todo. Vocês vão conseguir operar literalmente ali como se opera um Facebook Ad Manager ou Google Ads, ou uma MediaMath da vida. O que a gente quer é colocar uma plataforma na mão das agências, dos anunciantes, e aproximar eles e tirar aquelas barreiras ali, a fricção que o OH tem. Eu preciso falar com um monte de gente. Não, todas as pessoas estão aqui. Eu não tenho dados, os dados estão aqui. Eu preciso mensurar, está aqui. Então, a gente quer tirar tudo que são os bloqueios hoje que o anunciante pode ter para não estar fazendo OH. E o Gustavo ele quer saber se já há modelos preditivos para encontrar locais mais propensos a determinados tipos de anúncio? Preditivos? Que pergunta boa. Eu acho que o que a gente utiliza são os dados anteriores, tá? A gente não tem hoje um modelo preditivo, tá? A gente conversa aqui, mas ainda está numa realidade diferente. Como eu falei, ainda não está no roadmap esse tipo de coisa. A gente espera sim chegar. Como eu falei, a Nualvo ela é uma startup de tecnologia. Então a gente está aqui para trazer tecnologia para o mercado. Mas hoje, basicamente, a gente utiliza os dados passados para tentar entender qual será o comportamento futuro. É claro que sempre que eu estou apresentando, ou alguém da minha equipe está apresentando um plano, a gente fala, assim como no mundo dos investimentos, uma performance de uma ação, por exemplo, no passado, não significa que vai ter aquela mesma performance no futuro. Então, para a mídia, é a mesma coisa. Então, vamos pegar, por exemplo, esse momento atual. Claro que é um outlier, assim, basicamente, mas os anunciantes que planejaram as campanhas em fevereiro usaram os dados passados ali e, de repente, veio uma pandemia que mudou completamente. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é muito baixo esse desvio ali da realidade quando a gente está numa situação mais normal. Mas ir para o lado preditivo é sim uma das coisas que a gente quer. A gente é apaixonado por tecnologia. E obrigado pela pergunta.